Olá, meu nome é Gedeon Rodrigues, sou médico pediatra. Hoje falaremos sobre autismo. Estamos fazendo uma série, estamos no terceiro episódio. No primeiro episódio falamos sobre as causas do autismo. No segundo episódio falamos sobre as alterações no corpo que ocorrem das pessoas que têm autismo. Nesse vídeo falaremos sobre os sinais de alarme. Esses sinais de alarme servem para crianças de 1 ano e meio, 2 anos em diante. Abordaremos em outros vídeos o que é observado em crianças menores. Geralmente, o diagnóstico do autismo ocorre por volta dessa faixa etária, entre 1 e meio a 5 anos. Nessas faixas etárias, existem mais requerimento da interação social e também da comunicação. Então vamos observar no autista que a criança geralmente não gosta de compartilhar objetos. Ela tem o objeto na sua mão, ela não expressa nenhum desejo de compartilhar e geralmente quando o adulto ou outra pessoa tira o objeto da mão da criança autista, geralmente a criança fica mais agressiva, fica agitada. A criança geralmente também vai apresentar uma alteração da coordenação na comunicação não verbal. Sabemos que grande parte da nossa comunicação não é somente o que é falado. A gesticulação, os gestos que fazemos também expressam o nosso sentimento, ajuda nessa interação, de comunicação. Muitas vezes você olha para o rosto de alguém ou para a expressão de alguém e você já entende que aquela pessoa está triste ou está feliz, que aquela pessoa deseja algo. E infelizmente no autista essa coordenação é prejudicada. Muitas vezes ele não tem uma comunicação não verbal, ou seja, a face dele, a expressão geralmente é a mesma em todas as situações, ou senão a coordenação de gesticulação não está correspondendo ao que a pessoa está falando. Criança ama compartilhar interesses. Em crianças do espectro, geralmente não tem esse interesse. Dou um exemplo. Quando você está no seu sofá, final de semana, e a criança vê que você está olhando para a televisão e ela quer que você brinque com ela, ela tenta entrar na frente da TV, ela tenta pegar o controle, ela tenta tirar o seu foco do que você está fazendo para que dê atenção a ela. É algo natural das crianças. Uma criança que não faz isso, você já fica com esse ponto de interrogação. Essas recomendações que eu venho falando, de coisas que podem ser notadas, de sinais de alarme, servem para você observar e levar no seu pediatra para que ele também avalie a criança. Se ele achar necessário, passar para algum profissional na área de neurologia ou psiquiatria para ajudar no tratamento. Lembrando que quanto antes iniciar o tratamento de terapias, melhor são os resultados. Voltando. Crianças autistas geralmente se interessam muito por movimentos repetitivos dos objetos. Por exemplo, é comum o autista ficar olhando horas e horas o ventilador girando. Autistas também gostam muito de liquidificador. Também pelo mesmo processo. O motor que gira na mesma constância chama muita atenção. As crianças não mantêm o olhar adequado. Elas preferem ficar olhando para o horizonte ou para o objeto do que em relação a pessoas. Por exemplo, nessa imagem na parte inferior, vemos que a mãe está falando com a criança, tocando a criança e a criança não está olhando para a mãe. Não é um comportamento normal de uma criança. Criança gosta da interação. Criança prefere pessoas.
e quando faz o contrário, quando se mantém muito isolado, não observa pessoas, não gosta de interação, seria interessante levar para ser avaliado. A criança parece que tem um problema de audição, porque você chama ela e ela não responde. Você chama, você grita e não responde. Obviamente, você chega a essa conclusão que não o comportamento é de não te escutar depois de ter feito o BERA, que faz parte da triagem, né, neonatal. Se você não fez o BERA, que é o exame de triagem neonatal, junto com o teste do pezinho, o teste da linguinha, você tem que fazer o BERA, porque pode ser que a criança não escuta. E é um dos grandes pontos dos diagnósticos diferenciais de autismo. Não há variação da expressão. Nesse exemplo que a gente está dando, a gente vê que a criança em questão está rindo quando a sua orientadora também está rindo, ou seja, tem uma variação de expressão. Não mantém a mesma expressão em todas as situações, como é comum em crianças autistas. Lembrando que esses são sinais de alarme. Às vezes a criança não tem todos eles, mas tem alguns. Às vezes a criança dentro do espectro autista é um espectro bem leve, então pode ter, né? Pode sorrir, pode ter algum tipo de expressão, em algumas situações pode ter essa variância, né? Mas no contexto geral, geralmente vai abarcar grande parte das coisas que a gente está comentando, mesmo sendo um TEA mais leve. Então, prosódia monótona. O que é uma prosódia? A prosódia é essa questão da fala, ou seja, da sequência da fala. Dou exemplo. Dou exemplo. Você quando está feliz, ou você viu uma pessoa que tem 10 anos que você não vê, você fala: "Ô amigo, que legal, que bom te ver". Existem as variações no tom da fala. Geralmente o autista, se ele tem 10 anos que não vê a pessoa e gostava muito da pessoa antes, ele vai falar mais ou menos da seguinte forma: "Oi, que bom você está aqui. Estou feliz por você estar aqui". Se acontece algo triste, muito triste, perdeu algo que gostava muito, um objeto, algo do gênero, a criança autista vai falar no mesmo tom: "Eu estou triste, perdi meu objeto". Não tem esse aumento do tom, diminuição de tom de voz que as pessoas fora do espectro têm. Outra característica muito comum em crianças do espectro e que pode ser notado pelos pais são os movimentos repetitivos e posturas estranhas. Ou seja, é muito comum a criança ficar realmente mexendo com os dedos, numa posição, pode ser na frente do olho. Dentro dos movimentos repetitivos, pode ter desde o balançar das mãos a esse movimento dos dedos e posturas. O mais comum, pelo que a gente vê, é os movimentos repetitivos. A Unifesp produz vários vídeos de orientação para os pais mesmo de como atuar sobre os diferentes aspectos do autismo. Por exemplo, nos movimentos repetitivos eles mostram abordagens que pais e orientadores podem usar para diminuir esses movimentos repetitivos. E vou seguir aqui um pedaço do vídeo da Unifesp. Se inscreva, se você tem interesse de saber um pouco mais sobre como atuar, com as crianças dentro do espectro.
e nos siga, que iremos continuar a nossa série toda quarta-feira.